Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí, só um minutinho. Não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar. Para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. De maneira especial, eu queria saudar você que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e eu espero que essa palavra te ajude a caminhar mais na presença de Deus. Bem, hoje, quarta-feira, da oitava da Páscoa, também dia de São Jorge. Então, primeiro vamos olhar para a figura desse homem. São Jorge, que foi um guerreiro, então é um testemunho para cada um de nós de que é preciso lutar as batalhas da vida para vencermos em nome de Deus. Ele que lutou para defender a fé, ele que lutou para que o nome de Jesus fosse anunciado. Eu sempre gosto de falar sobre São Jorge, que na oração dele fala lutar com as armas de Jorge. Na minha cabeça não sai dela que a principal arma de São Jorge sempre foi a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus era o sustento, o alimento, mas também a arma para o combate. Para que ele pudesse lutar, para que ele pudesse combater, para que ele pudesse ter onde se refugiar e se esconder. E a vida de São Jorge, como eu dizia, também esse valente guerreiro que derrotou então aquele dragão. Quantos dragões não nos assolam todos os dias? Que são as tentações, são os desejos concupiscíveis, é o mal que deseja tomar espaço em nós e querer dominar a nossa vida, mas nós podemos, com o auxílio de Deus, com o escudo que é a sua palavra, com a lança afiada para nos defender, que é a presença de Deus, e também com a Eucaristia, com os sacramentos da igreja, podemos então vencer todas as tentações. Então, como São Jorge, lutemos bravamente, usando as armas que o Senhor nos deixou, para que possamos vencer todas as tentações e todo o mal. A primeira leitura de hoje, ainda dos Atos dos Apóstolos, vai dizer que Pedro e João subiram ao templo às 3 horas da tarde, para rezar. Então, significa que eles estavam indo cumprir as suas obrigações, estavam indo fazer o que deviam fazer naquele momento. Estavam subindo para rezar. E naquele momento, enquanto eles estavam indo para rezar, Deus deu uma oportunidade para eles. Uma oportunidade para anunciar, uma oportunidade para ser sinal. Então precisamos entender que devemos estar sempre atentos, porque às vezes, não necessariamente nós vamos sair de casa com aquela intenção. Por exemplo, você pode não ter saído de casa com a intenção de evangelizar ou de anunciar o evangelho ou de ajudar alguém, mas o Senhor pode te dar essa oportunidade, pode colocar isso no seu caminho. Então sempre estejamos atentos para as oportunidades que Deus pode estar nos dando para evangelizarmos, para anunciarmos o evangelho, para fazermos a vontade de Deus, para sermos mais de Deus. E aí nós vemos que nesse caminho, então, tinha um homem que era trazido todos os dias para o templo para poder mendigar, para poder pedir esmolas, E aí nós vamos ver que os homens, muitas vezes, eles vão nos ajudar apenas a fazer manutenção do nosso pecado. Os homens estavam levando ele para o templo para fazer manutenção da condição dele, para fazer manutenção daquela condição de pedinte. Os homens não faziam nada para ajudar, para tirar ele daquela situação. E aí eu me lembro que uma vez eu conversava dando formação para pastoral social na paróquia, e aí eu falava para as pessoas que muitas vezes nós só fazemos isso na pastoral social. A gente dá uma bolsa, a gente dá um alimento, mas a gente não dá a palavra de Deus, a gente não dá a evangelização, a gente não ajuda a pessoa a encontrar meios para sair daquela situação, um acompanhamento, um aconselhamento, orientar para que procure alguém, para que às vezes consiga uma situação melhor para sair daquela condição. Então nós não podemos resumir o ser igreja e as pastorais, de maneira especial as pastorais sociais, porque nós não somos uma ONG. A ONG, ela ajuda a pessoa naquela necessidade específica que ela tem.
nós devemos sim, como cristãos, ajudar as pessoas nas necessidades específicas. Mas temos também que falar de Jesus, que anunciar o Evangelho, trazer pessoas para Deus. A pessoa não pode vir na igreja, pegar uma bolsa e ir embora sem uma palavra, sem ser convidada para participar dos sacramentos, sem ver se na vida dela não precisa alguém que precisa ser batizado, alguém que tem que receber um sacramento, alguém que pode caminhar na presença de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós vamos nos acostumando só a fazer manutenção da situação da pessoa, mas não ajudamos ela a sair daquela situação. E Pedro e João, rapidamente, entendem e ajudam aquele homem a sair daquela situação. Aí eles vão ajudar como? Pedro vai justamente dizer, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Ele tinha Jesus, ele tinha o poder de Jesus para manifestar. E ele confiava e acreditava nesse poder. E aí nós vamos ver que nesses dias, semana passada, ao longo da semana, na Semana Santa, nós vimos que o servo faz tudo para a glória de Deus. E Pedro não faz nada por uma glória pessoal, mas ele diz, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Então ele faz aquela cura, ele realiza aquele milagre para a glória de Deus, porque ele usa o nome de Jesus e não o seu próprio nome. Ele não confia nele mesmo, mas confia em Jesus, que é o que tudo pode fazer e realizar. Nós vamos ver também nesse texto que o povo ficou espantado com os sinais, né? O povo sempre fica espantado com tudo. O povo está vendo as coisas acontecerem, está vendo as obras serem realizadas, mas sempre ficam espantados, sempre ficam agitados, preocupados. O povo, em geral, tem muita dificuldade de entender as coisas. Por isso que a gente não pode viver só da cultura de massa. Porque a massa, o povão, ele vê os sinais e fica espantado, fica assustado e vai esperar o próximo sinal. Eles não vão ser capazes, muitas vezes, de aprofundar aquele sinal. Sabe, às vezes você vai na missa e você é povão na missa. Escuta uma homilia, participa da missa e não leva nada para casa, nada muda na sua vida. Isso é ser povão. É povo que fica espantado, mas não muda nada, continua do mesmo jeito. Nós precisamos ser pessoas que fazem uma experiência com Deus, que têm intimidade com o Senhor e com Ele caminham. E aí, em seguida, o Evangelho vai dizer para nós que existiam esses dois discípulos que estavam voltando para casa. Voltando para casa por quê? Tristes, estavam voltando para casa porque estavam desanimados, estavam voltando para casa como eles mesmos disseram. Algumas mulheres disseram que viram ele, mas nós não vimos nada. Eles estavam querendo ter visto um sinal também. Esses dois discípulos estavam com o coração de multidão. A gente não viu o sinal. As mulheres disseram, mas não fui eu que vi, foi o que elas disseram. Ele disse que ressuscitaria em 3 dias. Não apareceu ainda. Então eles não estavam sabendo esperar. A gente já falou disso na Quaresma, né? Que às vezes o tempo, a espera, afeta e abala a nossa fé. Então eles, meio que desistiram. Ele não apareceu até agora, não deve ter dado em nada, a gente perdeu tempo. Eles estão voltando para casa nesse movimento. A gente perdeu tempo, a gente acreditou tanto e não foi nada do que a gente esperava. Eles disseram, a gente esperava que ele fosse libertar Israel. Eles tinham uma convicção de que Jesus ia ser um revolucionário de armas. Mas Jesus era o revolucionário da cruz. Ele revolucionou pelo poder e pelo mistério da cruz, que revoluciona o nosso interior, que revoluciona de dentro para fora, não uma revolução exterior. Porque revoluções exteriores também passam, né? A Revolução Francesa passou, a Revolução... esqueci o nome, mas todas as outras revoluções, Revolução Industrial, tudo isso passou e virou um fato histórico apenas. Mas Jesus não queria ser só um fato histórico, mas ele queria ser um evento na nossa vida, no nosso coração, dentro de cada um de nós. E aí ele vai e fica ao encontro, fica ali com aqueles homens e começa a explicar para eles as Escrituras, e vai partir o pão diante deles. E o que é isso? Falar das Escrituras e depois partir o pão. Isso é a missa. Jesus foi resgatar aqueles homens a partir da missa, a partir de uma experiência verdadeira e autêntica com a Eucaristia, com a santa celebração da missa. Então talvez a nossa falta de fé, a nossa tristeza, o nosso desânimo, a nossa fé em nós mesmos, ela precisa ser vencida por uma missa bem participada, por uma missa onde eu entrego o meu coração, não uma missa que eu assisto, que eu sou espectador, que eu vejo acontecer, mas uma missa onde eu participo, onde eu coloco também a minha vida, onde a minha vida também é oferecida como sacrifício sobre aquele altar. E aí ele celebrou a missa para eles e os olhos deles se abriram
durante a celebração da missa. Quando o pão foi partido, os olhos deles se abriram e eles reconheceram quem era Jesus, que era o Senhor que estava de fato com eles. Então a missa também nos devolve para Deus. A missa também quer nos devolver para o nosso lugar de filhos, de servos, de pessoas amadas por Deus. E aí, na missa, olha o que aconteceu. Os olhos deles se abriram, os corações deles se aqueceram pela palavra que era proclamada. Eles voltaram para casa, porque depois daquela missa, eles voltaram para Jerusalém às pressas e a missa fez deles anunciador. Então toda a missa, ela precisa abrir meus olhos diante das situações de pecado que eu estou vivendo e que eu preciso me converter. A missa, ela precisa aquecer o meu coração, reacender a chama da fé dentro de mim. A missa precisa me levar de volta para casa, cheio de ânimo, e a missa precisa me fazer um anunciador, porque todo mundo que participa da Santa Missa deve se tornar um anunciador. Por isso que a missa termina dizendo: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, mas no original é ite missa est, ide para a missão. A missão começou para você agora, porque eu recebo de Deus naquela missa e sou enviado a anunciar. E por fim, é interessante que Jesus, quando o pão se parte, ele some, porque ele se deixa no sinal, nas espécies sagradas e consagradas. Então ele some da presença visual deles, mas ele quer estar dentro de nós, no nosso coração, quando recebemos a Eucaristia. Ele quer estar dentro de nós quando recebemos a palavra. Porque a gente sabe que algumas pessoas não podem comungar por algum impedimento, mas você também pode receber a Jesus dentro de você, acolhendo a palavra. Porque olha, a palavra aqueceu o coração daqueles homens. E a Eucaristia abriu os olhos para muitas verdades. Mas a palavra não deixa de ter o seu papel de aquecer. Então nós precisamos, queridos, entender que Jesus desapareceu da vista deles, porque agora ele estava dentro dos corações, aquecendo o coração daquele homem. Então, na próxima missa que você participar, deseje ter o seu coração aquecido, deseje que o Senhor abra seus olhos, deseje ser enviado para a missão e deseje também voltar para casa cheio de alegria da experiência com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.